Andou aí a questão do, como que se diz, das aulas, deu uma papirada aí no Instagram, o pessoal tá chegando aqui ainda. Muito bem, muito bem, muito bem. Show up, show ups. Ó, tem o chat nosso, tá? Se vocês precisarem, é só vocês clicarem aí e, né, caso tenha alguma dúvida, já deixa anotado que depois eu vou abrir eles no final da live para a gente poder bater esse papo aí junto e também tirar todas as dúvidas. Pode mandar no chat, tá? Que aí fica salvo para você não perder o raciocínio, tá bom? Uhum, uhum, yes. Vamos nessa então, né? Bora começar a brincadeira. Vamos começar aí a falar um pouquinho com vocês, né? Primeiramente, sejam bem-vindos todos aí à nossa Super Masterclass, tá? A nossa aula hoje do Zero à Maratona. Com muito orgulho e satisfação que eu venho dar essa aula aqui, porque é uma falar de coisa que a gente gosta, é super empolgante, é sempre muito bom, tá? E para quem ainda não me conhece, quem está começando a me seguir no Instagram, né? Quem viu um patrocinado, eu vou me apresentar, tá bem? Vou me apresentar. Eu sou o Rafa Pereira. Resumidamente, sou treinador de corrida, sou especialista aí em endurance há mais de 20 anos, então faço isso já há bastante tempo. Só para vocês terem ideia, de formação eu tenho 25 anos, então desde quando eu comecei ali, né, acabei a minha formação, eu comecei a praticar o endurance, praticar a corrida e isso se tornou mais do que simplesmente a minha profissão, o que eu gosto de fazer. Realmente do hobby virou algo para a vida toda e é algo que eu não tenho palavras para descrever como é gostoso trabalhar com aquilo que realmente faz o nosso coração vibrar. E em cima disso tudo, né? Em cima de tudo que tem de história para contar para vocês aí, eu queria deixar bem claro que hoje, tá certo? A gente vai direto ao ponto, a gente não vai ficar embromando vocês, né? Principalmente no mundo hoje que a gente vive na correria, nesse mundo que a gente vive fazendo coisas atropeladas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre corrida. A gente vai falar sobre o que eu preciso para correr 42 quilômetros, tá certo? E eu já começo aí quebrando um paradigma para vocês que sim, qualquer pessoa com rotina apertada, com uma vida corrida e começando do zero, ela pode sim se preparar para correr uma maratona com segurança, clareza e estratégia. Tá? As pessoas devem estar se perguntando aí, a galera que está entrando, né, tá pegando aí esse começo de live, deve falar: Meu, eu tenho a vida muito agitada, tenho o meu trabalho, tenho filho, tenho que correr de para cima e para baixo, eu não tenho tempo. A gente vai entender nessa live que tempo é questão de escolha, tá? Que ter tempo nem sempre é algo que pode te impedir de fazer algo, mas é uma desculpa que a gente arranja para não dar o próximo passo, tá? Talvez você deve estar aqui se achando que maratona também é só para atleta. E aqui eu trouxe para vocês a foto do Eliud Kipchoge, porque para mim, eu sou fã desse cara aqui, para mim o maior maratonista de todos os tempos do século, toda a história que ele tem, toda a jornada que ela tem com a maratona. E muitas vezes você deve ter imaginado que isso, que correr maratona é só para caras assim, né? Para os famosos quenianos que sempre estão aí vencendo, ganhando as coisas.
ou você já tentou também começar a treinar e de repente você travou, sabe? Você sempre trava, nos mesmos erros. E a gente vai ver aqui quais são esses erros. Provavelmente você já passou por eles, porque eu já passei por eles também, e por isso que hoje eu tô aqui falando para vocês. Eu costumo falar que a diferença minha de vocês que estão aí do outro lado da tela é que pode ser que eu cheguei um pouquinho antes, nessa jornada da maratona, mas que aqui o intuito é fazer com que vocês também consigam ter, a maratona como algo transformador, tá certo? Então hoje eu vou te mostrar, na verdade, como você pode mudar, tá? Como você pode mudar esse cenário, essa barreira que muitas vezes o platô você estacionou. E para quem realmente conseguir, e eu acredito que quem está aqui hoje quer isso, né? Quer muito isso, e tenho certeza que vai fazer por onde, né? De ficar até o final. Eu vou ainda mostrar uma surpresinha. Tenho, na verdade, uma surpresa para vocês, tá? Então, assim, tem tempo, tá aí. Prepara, já preparei aqui a minha garrafinha de água, papel e caneta para vocês anotarem, porque tem bastante coisa legal que eu vou passar para vocês, tá? Então prepara tudo aí que a gente já vai lenhar no conteúdo. Essa aula, ela provavelmente vai ser um divisor de águas, na sua jornada de corrida. Para quem está começando, e pretende fazer uma maratona, para quem não quer fazer uma maratona, mas quer ter a corrida como um estilo de vida, tá? Com certeza vai mostrar muito, vai clarear muito a mente de vocês, tá certo? Beleza? E para a gente começar a falar dos problemas, porque é melhor a gente falar de problema. Primeiro a gente fala de problema, depois a gente coloca as soluções aí. Mas o grande problema de tudo isso, né? Por que que a maioria falha nesse processo, nessa jornada com a maratona? É porque começa ou simplesmente segue o caminho errado. Pois até a fotinha aí desse personagem dos desenhos animados, né? Do famoso Bip Bip, do Papaléguas, o coiote. O coiote, o que que acontece? Toda vez o Papaléguas vai por caminho certo, o coiote tenta pegar ele, ou fazer alguma estratégia, ou simplesmente mudar o plano do que foi planejado e se estrupia. Na vida como um todo, não só na maratona, a gente também muitas vezes a gente segue o caminho errado, né? Desde a infância, você pegar lá os seus pais, né? Os nossos pais pegam e viram e falam assim, ó, faz isso que vai dar errado, não faz aquilo porque isso é melhor. E a gente quer testar. E muitas vezes é através dos erros que a gente aprende. Só que nessa jornada que eu tô aqui hoje para mostrar para vocês do zero à maratona, a ideia é que a gente consiga não errar tanto, porque erro vai ter, e erro faz parte do processo, mas a gente quer errar menos, a gente quer ter as soluções corretas, ter embasamento científico para a gente facilitar esse processo e sofrer menos. Afinal, pode ter certeza que tudo que eu vou falar aqui eu já senti na própria pele e eu vou mostrar para vocês aqui alguns atletas meus, algumas pessoas comuns que começaram do zero e chegaram à maratona e hoje se sentem realizados, transformados. Pode ser que alguma história deles aqui, vocês se identifiquem, tá? Mas eu vou colocar aqui quatro atletas para vocês. O Carlos, tá? O Carlos é um atleta meu que ainda não fez a maratona, mas ele está prestes a fazer a sua primeira maratona em Florianópolis, dia 31 agora de agosto, tá? Então ele tem aí 24 anos, é um atleta novo, né? Você deve falar assim, nossa, tá na flor da idade, tá no auge dos hormônios, para ele tudo vai dar certo. Né? E com certeza vai, por quê? Porque ele está seguindo o processo, ele está seguindo a jornada, ele está direcionado e você vai escutar um pouquinho da história dele aí. Tem também a Ju tem 30 anos, ela realizou sua primeira maratona no ano passado, superando um luto e uma doença, né? Você vai ver um pouquinho da história dela aí também. O Alexandre aí, ele tem 45 anos, ele já treina comigo há mais de 3 anos. Ele é o meu atleta que eu falo que já é um atleta mais de elite,
tá? Por quê? Porque ele está finalizando aí o ciclo das majors. Para quem não sabe, as majors são as principais maratonas do mundo e ele, o ano passado, foi o melhor brasileiro mundial de maratonas em Sydney em 2024. Então, é uma pessoa também que tem uma vida super agitada, mas transformou a vida através da corrida. E o Cláudio. Cláudio aí, para quem não conhece ou para quem ainda não me segue, né? Para quem não viu ainda no meu feed, o Cláudio é meu pai. Meu pai ele tem 73 anos e ele começou a correr, ele tinha quase 60. Então vamos colocar aí que ele tá aí por volta de 15 anos correndo. Ele tem no currículo mais de 120 provas e olha que legal. Ele está caminhando para a oitava maratona dele e a primeira maratona fora do país, né? Então isso é bem bacana. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho da história deles, né? Porque eu acho legal passar para vocês verem como às vezes a gente fica pensando, nossa, isso não é para mim, maratona é algo tão surreal e vocês viram aí que eu trouxe para vocês quatro atletas com idades diferentes, com perfis de vida diferentes e que transformaram a vida através da corrida. Então vamos começar aqui com o Carlos. Deixa eu colocar aqui o Carlos para vocês. O Carlos, deixa eu compartilhar. Carlos, aqui. Então, qualquer coisa vocês dão um grito aí, mas vocês vão conseguir ouvir bem aí o áudio do Carlos. Deixa eu colocar aqui e compartilhar. A gente vai ter que ir pausando aqui um pouquinho e compartilhar um por um para vocês conseguirem absorver aí todo o conteúdo, né? Então, Carlos, aí. Carlos, vamos nessa. Carlos na tela, pessoal. Deixa ele falar um pouquinho a história dele aí para vocês, ó. Bem, meu nome é Carlos, sou um dos atletas do Rafa e estou em preparação para minha primeira maratona. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha jornada, sobre como eu conheci o Rafa, como ele me ajuda, como está sendo a preparação. Ô, Rafa, tá no mudo aí. A gente não tá ouvindo o que tá passando lá, viu? Vamos lá, vamos ver de novo. Eu acho que vocês ouviram alguma coisa ou ouviram metade? Volta no 1 minuto e meio, Rafa. Em Ah, um eu acho minuto que e na hora meio. que eu mutei meu microfone parou, né? É isso, é isso. Ah, então tá bom. Então peraí. Então ótimo. Maravilha. Obrigado aí, galera. Treinava direito, só treinava no domingo, enfim. Até que um amigo meu chegou, falou que ia correr 21 quilômetros no meio do ano. Eu falei, nossa, 21, né? Pô, bastante coisa. E fui treinando com ele, fui acompanhando ele, até que teve um dia que a gente correu 12 quilômetros. E algo que parecia tão distante assim para mim, que era correr 10 quilômetros, do nada eu corri 12. Eu falei, nossa, então esse negócio aqui é tranquilo, assim, é de boa. Até que o rendimento começou a cair,
não estava mais aguentando as mesmas distâncias, não estava conseguindo fazer mais 7, 8 quilômetros, sempre ia para os 5, nos 5 não estava conseguindo performar bem. E foi aí que meu amigo me apresentou o Rafa, é, e aí eu comecei a treinar com ele, e eu falei, minha meta era correr 10 quilômetros, agora é correr 21 quilômetros até o final do ano. Aí o Rafa falou, bora, fechamos, começamos o treinamento, a preparação, tudo mais. E ficou evidente, assim, que eu estava fazendo tudo errado, praticamente, assim. Acredito que quando você começa do ponto zero até alguma coisa, você evolui muito rápido, você avança muito rápido, mas alguma coisa para realmente ter uma sequência, ter um comprometimento ali é muito difícil. E sem uma ajuda, um acompanhamento, assim, não tem como. Bom, a gente continuou, fiz 15 quilômetros, 14 quilômetros, fui aumentando tudo mais. E em outubro do ano passado consegui fazer meus primeiros 21, minha primeira meia maratona, entreguei muito bem, terminei em 1 hora e 44, se eu não me engano. E foi uma realização, assim, para mim, foi uma realização. Eu jamais imaginaria, para quem corria 5 quilômetros e terminava morto, assim, correr 21 foi absurdo. Então eu já até tinha falado pro Rafa, eu falei, ó, Rafa, ano que vem é maratona, não tem como escapar, a gente vai, vamos com tudo. Ele falou, beleza, vamos lá. E pra mim tem sido, assim, essencial, só ter suspeito pra falar, mas o Rafa é meu amigo, a gente conversou antes da meia maratona, discutiu estratégia. Ele sempre está disponível para me ajudar, sempre né, aguentando meus áudios de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, perguntando algumas coisas assim para ele. A gente sai, conversa, tudo mais. E tem me ajudado muito, clareado muito minha cabeça e me feito evoluir como ser humano também, assim, sabe? A corrida ela ajuda não só no âmbito da saúde, assim, que é essencial, mas também te ajuda no profissional, você acordar cedo, correr, você já ganhou seu dia ali, sabe? Além das amizades que você faz, networking, as pessoas que você conhece, tudo através da corrida, profissionalmente falando, pessoalmente falando, é excelente, assim, excelente. E o Rafa, ele tem me ajudado bastante, me ajudado muito mesmo. Eu sempre falo pra ele, sempre mando áudio pra ele, falo, a coisa mais importante que eu aprendi assim na corrida foi conhecer meu próprio corpo, saber. Eu pratico outros esportes assim além da corrida, um deles é o jiu-jitsu, e a corrida ela me ajudou muito, não só na questão do fôlego, mas na questão de conhecer meu próprio corpo, saber quando que eu posso, quando que eu tenho que parar, quando eu consigo, mesmo com dor, continuar, quando eu consigo explodir e dar um tempo, explodir e dar um tempo, como eu consigo criar uma reserva de energia ali, então não ir gastando minha energia completamente nos treinos assim. E para mim tem sido sensacional. O Rafa é um cara sensacional, sabe muito, muito sobre corrida, endurance, tudo isso que envolve a parte mais cardio, assim, sensacional. Como eu falei, eu sou suspeito para falar, mas ele tem me ajudado muito. A gente correu junto, se eu não me engano, ano passado a maratona de Campinas. Eu fiz 14 quilômetros, ele fez 21 com outro aluno. E a energia assim que ele passa, sempre tá alegre, sempre querendo conversar, sempre querendo trocar uma ideia, assim, não tem preço isso. Sempre mandando mensagem também, perguntando, tá tudo certo, está muito quebrado, os treinos estão matando muito, assim, eu falo, pô, Rafa, podia dar uma tranquilizada aí, né? Mas brincadeiras à parte, Rafa é um excelente profissional, tem me ajudado bastante. Agora a gente está na fase final da preparação para minha maratona. Próximas semanas eu vou correr os primeiros 30 quilômetros, não, nunca passei de 25. As próximas semanas aí eu vou correr 30. E a minha primeira maratona vai ser em Florianópolis, dia 31 de agosto. Falta umas 5, 6 semanas mais ou menos. E a gente tem discutido bastante, ele sempre está presente ali, ele sempre. Eu mando áudio, ele responde: vamos se encontrar, vamos se encontrar. Rafa, os treinos não estou conseguindo muito, não sei porquê. Ele explica o porquê, toda a filosofia que tem por trás, assim. É um cara excepcional. Então, Rafa, muito obrigado aí. Espero entregar uma maratona do mesmo jeito que eu entreguei a meia maratona do ano passado. E se Deus quiser, no futuro a gente vai pro triatlon e é isso. Gente,
Muito obrigado aqui. Vou ficando por aqui. Rafa, grande abraço. Agradeço demais e vamos com tudo. Show! Então, ó, o Carlos é esse menino jovem aí, esse juvenal, né? Chegou pra mim aí com a ideia de fazer 5K, só quebrava nos treinos, era atleta de final de semana e tá se transformando aí, foi colocando outras metas e vai fazer a sua primeira maratona aí agora em agosto, tá super feliz aí, a gente conversou ontem. É uma pessoa que manda vários áudios, então assim, a galera que não gosta de áudio, o Rafa escuta tudo, vocês viram, né? Eu escuto todos os áudios, eu sou suspeito a falar, mas sempre coloquei aí como prioridade essa questão aí de ouvir tudo e conseguir atender aí da melhor forma possível, né? Vou compartilhar com vocês aqui o, o outro, né? Eu queria contar um pouquinho da minha experiência com a corrida. Agora a corrida, ela da Ju. Muito especial para mim. Eu passei por muita coisa, acabei perdendo meu pai no meio do caminho. E foi uma forma de conexão que eu encontrei comigo, com aquilo que eu acredito, com a minha fé. Então foi super importante o processo da corrida na minha vida. E eu sempre acreditei que a corrida não era para mim, porque eu achava que eram para atletas, para pessoas que eram super treinadas, e nunca achei que fosse de fato isso acontecer para mim. Eu não corria nem 10 metros, sem cansar ou sem a perna, né, e o coração parecia que explodia, não tinha condicionamento. E foi aos pouquinhos, foi graças ao acompanhamento personalizado do Rafa, que eu comecei a me desenvolver na corrida, que eu comecei a me interessar pela corrida. E aí eu cheguei à minha maratona. Logo depois da maratona, eu enfrentei uma doença difícil, que eu não preciso citar aqui, mas a maratona me fez ver que eu era sim capaz de fazer coisas difíceis. E eu pensei assim, cara, se eu corri uma maratona, com certeza eu vou superar essa doença, eu tô curada. E assim veio a minha cura e eu só tenho a agradecer. E foi com o acompanhamento do Rafa que eu realmente vi a importância de terminar uma maratona bem, terminar com a cabeça excelente e principalmente acreditando sempre em você. Eu não tive nenhuma lesão no meio do processo, muito pelo contrário, eu curti o processo, sem atropelar nenhuma etapa, fazendo o que exatamente precisava ser feito de acordo com a minha individualidade, com os treinos que eu conseguia realizar naquele momento. Então foi tudo isso que fez total diferença e com certeza isso mudou a minha vida. E como eu contei agora, mudou até a minha forma de enfrentar a vida, porque graças ao projeto do Rafa, eu sou maratonista, eu sou forte, eu sou guerreira, e se eu conseguir realizar isso, nada mais pode me parar. Rafa, muito obrigada por me devolver tudo isso e principalmente me fazer correr uma maratona, só tenho a agradecer. É, a gente vai ficando emocionado, né? Porque são coisas assim, a gente nem imagina, né, o que passa na vida das pessoas e é engraçado. A maratona, ela tem esse poder de, de fazer com que você volte a acreditar naquilo que muitas vezes você não acreditava mais. Então isso é bem legal também. A Ju aí superou, né, a doença, né, enfrentou o luto aí do pai, então acho que é bem legal. Ela se apoiou, né, no esporte, se apoiou aí na maratona e conseguiu também essa realização. Então não é só o esporte pelo esporte. Então aqui a gente vai vendo histórias que são histórias de pessoas que não são atletas, né? São pessoas que pegaram ali, abraçaram e estão fazendo com que a maratona, a corrida transforme a vida delas, né? Vamos aqui agora o Carlos, vamos pro Alexandre aqui. Vamos pro Alexandre, vamos escutar o Alexandre aí. Olá pessoal, sou Alexandre, eu tenho 45 anos, sou um amante da corrida, que é com grande prazer que eu vim hoje falar um pouquinho de corrida para vocês, do quanto que a corrida representa na minha vida. Eu comecei a correr quando eu tinha 30 anos, e durante uns 10 anos, até os meus 40, quase 41 anos, era aquele corredor do tipo domingueiro. Aquele que corria, às vezes, para apagar os pecados ali na esteira, quando o pecado um pouquinho mais na boca. Então, subia um pouquinho na balança o peso, aí é onde eu corria para esteira, ou corria para lagoa, mas era uma, duas vezes por semana que eu corria. Não conseguia completar uma volta correndo na lagoa.
Realmente, toda a subidinha eu parava para caminhar e corria mais nas retas e nas descidas. Tinha muita dificuldade. Até que, em 2021, eu comecei realmente a correr com mais frequência, né, com uma frequência maior. Isso em razão de questões de saúde. Estava com pré-diabético, com colesterol alto, estava com excesso de peso. Então, a corrida, que já era um esporte que eu gostava de fazer bastante, né? Ela entrou na minha vida para poder fazer tudo isso. Até que consegui, em 2021, me inscrever para fazer a meia maratona do Rio de Janeiro. E que foi um divisor de águas na minha vida na corrida. A partir do momento que eu fiz a meia maratona do Rio de Janeiro, eu vi que era possível fazer uma maratona. Eu nunca tinha sonhado, né? Para mim, a meia maratona já era algo que eu julgava impossível quando eu via os corredores correrem 21 quilômetros, na época que corria 10 e me acabavam para correr 10, então não me imaginava correr 21. Quando eu vi que fiz 21, falei, eu acho que eu posso correr os 42. Se já estava voos maiores, falei, vou fazer minha primeira maratona. Isso já era de 2021 para 2022, para dezembro, fiz a inscrição para a maratona de São Paulo, que era em abril, mês do meu aniversário. Falei, eu vou comemorar meu aniversário fazendo uma maratona. E eu fico muito feliz, tanto no ciclo quanto na maratona em si, da qual eu consegui o meu índice para Boston ali por São Paulo. E a partir disso, o Rafa passou a ser ali o meu coach, o meu técnico, o meu treinador de corrida. Né? Fizemos já 7 maratonas juntos. Estamos indo agora em novembro para a 8ª maratona. E vai ser onde eu fecho meu ciclo da Six Majors. Até a corrida me leva para mais perto de Deus. É um momento onde que eu me sigo mais perto de Deus, perto da minha família quando eu estou correndo. Então é onde que eu consigo sonhar, eu consigo pensar em coisas boas e de verdade, só vem coisas boas nos momentos em que eu estou correndo. Tudo isso eu devo muito ao meu treinador, que segue me acompanhando, me direcionando, me apoiando, vivendo tudo isso comigo, né? Então a gente vive um sonho junto já há bastante tempo, né? A gente está há mais de 3 anos seguindo nessa frente de trabalho aqui, dessa construção desse sonho, que não é um sonho só meu, ele vive um sonho junto comigo. Eu vejo que isso não é uma questão que realmente o Rafa é assim, ele trabalha desse jeito e um dos diferenciais, além da parte técnica dele, que é exemplar, é uma excelente pessoa, né? Então, hoje é um amigo pessoal aqui que eu levo para mim. E indico para vocês hoje seguirem correndo, se desafiarem, darem o primeiro passo, né? Tentem, né? Antes de dizer não consigo. Vamos tentar. Eu também um dia já disse que eu não conseguia e hoje eu estou aqui, né? Vivendo esse mundo de corrida, no qual hoje eu não quero deixar nunca de seguir. Só peço para Deus hoje para que eu tenha saúde para seguir esse caminho correndo, né? Venham vocês hoje também viver esse mundo com a gente, tá? A vida, onde faz parte do meu dia a dia, considero que a corrida mudou bastante a minha forma de enxergar o mundo, as coisas, o trabalho. Tenho certeza que foi um divisor de águas, né? Ela faz que eu tenha mais resiliência, mais foco, fé, para conquistar isso através da corrida. Então, eu só tenho a agradecer todo o acompanhamento que eu tenho com o Rafael. Hoje eu me considero só muito melhor através da corrida. A corrida mudou minha vida. Se você está aí com vontade de correr, procura o Rafael e começa a correr. O Alexandre é o atleta, né? Então a gente tem ali, né? A gente começou com o Carlos, que né, não corria, não se via nem completando 5K, tá indo para maratona. A Ju, com a questão da superação, luto, doença. O Ale, que fez essa transformação de vida, chegou para mim já com um processo, com um desafio de completar Six Majors, então ele conseguiu a vaga e aí a gente fez toda a periodização. Então é uma pessoa que também começou do zero, mas chegou para mim já correndo. E por último, não mais, não menos importante, né? Dentro de todas essas histórias aí, a história do Cláudio, né? Do Cláudio, deixa eu pegar aqui, que é. Oxe, cadê o Cláudio? Sumiu o Cláudio. Deixa eu ver aqui. Uau! Minutinho só, deixei separadinho aqui. Do Cláudio. Muito bem. Que é nada mais, nada menos que o meu pai.
mais uma jornada, eu quero gravar este vídeo em agradecimento especial a uma pessoa que me acompanha nessa jornada de corridas. Meu nome é Cláudio, tenho 73 anos, deve fazer por volta de 15, 16 anos que comecei a correr. Eu era totalmente sedentário, nunca pratiquei nada de esportes e tomei gosto pela corrida a partir do momento que eu pensei em aposentar. Eu fui para uma academia e comecei a fazer alguns treinamentos lá e o professor me colocou na esteira para fazer um aquecimento e eu tomei gosto disso. Com 3 meses de academia, eu parti para uma provinha de 10 quilômetros e gostei. Foi aí o início de corrida. Fiz muitas corridas de fundo de 10 quilômetros. Depois passei para meias maratonas, fiz uns 15, 20 meia maratona. E um dia eu decidi, vou fazer uma maratona. Foi aí que entrou a quem eu quero fazer esse agradecimento, ao meu treinador, Rafael. Muito grato por tudo que tem feito por mim, continua fazendo, né? Porque a dedicação dele com relação ao tempo de que ele se dispõe a ajudar quem está a fim de melhorar a sua saúde, o seu condicionamento, seja para competitividade, ou seja simplesmente para ter um bem-estar. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Eu, como disse, né, parti para isso e ele começou a montar planilhas para mim. Eu tenho já uns 7 maratonas, vou indo para a 8ª maratona, graças a Deus, vai ser a primeira maratona fora do Brasil, né? A gente está com uma expectativa aí muito grande e ao que eu percebi nesse tempo que eu corro, é de que esse acompanhamento que o Rafael dá, esse suporte que ele dá para quem está afim de dedicar uma corrida, fazer uma prova, uma maratona, é muito importante, porque antes de eu pegar essas planilhas com ele, eu tinha assim às vezes aconteceu já 2, 3 vezes de eu ter uma micro lesão. Isso não é bom para quem, né, tem um treinamento contínuo. E com essas planilhas que o Rafael montou para mim, com esse acompanhamento, eu não tive, por exemplo, agora estou pronto, praticamente pronto para essa prova, que será em novembro, e não tive lesão nenhuma, estou satisfeito com o resultado, com esse acompanhamento. Isso eu devo a ele, porque se não fosse o que ele faz, essas planilhas que ele monta para a gente e nas orientações dele, eu não teria conseguido isso. Então, estou muito satisfeito, agradeço muito. Quero dizer, a quem está querendo começar a correr, ou para quem já corre, acho que o ideal, eu não sou leigo, mas tenho aí 15 anos de jornada, mais de 15 anos, é de que comecei do zero e estou muito satisfeito, realizado, com a minha saúde melhor. Tudo isso eu acho que é satisfatório para a saúde, para a vida da gente, que já tem uma certa idade, que pratique, mas procure alguém para ter orientações para que não ocorra essa situação de lesões, coisas desse gênero, ok? Então, se você pretende começar ou já começou, procure orientação, vá ao médico, faça uns exames necessários, um cardiologista ou outro especialista aí que você acha que deve fazer os seus exames aí e começar, iniciar, que é muito satisfatório. Eu tenho satisfação muito grande, devo ter aí 120, 130 provas oficiais. Isso é muito satisfatório, satisfação da minha vida, minha saúde, do meu bem-estar. Um abraço a todos e fique com Deus. Rafael,
Mais uma vez eu te agradeço e quero te dizer, né, dia 31, como você sabe aí, pô, tá terminando já o treinamento dessa planilha. A gente vai ao Paraguai, se Deus quiser. Se correr tudo bem, já vou te pedir antecipar. Você não está sabendo, mas vou te antecipar para dar uma continuidade nesses treinamentos que em novembro, precisamente dia 30 de novembro, quero fazer a maratona. Se correr tudo bem no Paraguai, correr a maratona de Sorocaba, tá bem? Um abração, muito obrigado por tudo. Bom, foi isso, né? Meio demorado um pouquinho aí as histórias, mas é legal a gente ver, né? Meu pai aí é o atleta mais teimoso que eu tenho, você viu, né? Ó, já não, se der tudo certo, já vou fazer outra, né? Nem nem questionou, nem perguntou pro treinador se podia, mas né? Vamos que vamos, bora colocar aí outra pro Cláudio aí fazer. Vamos voltar então, né? Eu quis compartilhar com vocês essa jornada aí, né, desses atletas, porque mostra que vai muito além, né, só da corrida pela corrida, né? A maratona transforma, a maratona faz com que pessoas normais consigam conquistar algo surreal. No caso aí do meu pai, ele não falou, mas meu pai, ele é ex-fumante, né? Então, isso que ele conta do sedentarismo, eu acho que ele não quis falar, mas o sedentarismo vem disso. Então, era muito melhor ele ficar no bar, ele beber, ele fumar, do que ele praticar esporte. E a maratona aí entrou na vida dele, transformou a vida dele, transformou a nossa vida junto, né? Porque isso é bem legal, porque não é só a transformação pessoal dele como atleta, mas também de tudo que ele construiu da família, né? O envolvimento aí nosso também de estar próximo desse processo é muito gratificante. Inclusive, a primeira maratona dele eu fiz lado a lado com ele em São Paulo, foi bem legal, né? Foi uma coisa de pai e filho. Bem, mas você deve estar se perguntando aí, né? Nesse processo todo, é, é até legal, mas você deve estar se perguntando aí o Rafa, né? E o Rafa? O Rafa, pô, colocou atletas. Será que ele tem só a teoria ou ele tem a prática também? Então, assim, de forma resumida, eu quero falar para vocês que a corrida não foi, né, o meu primeiro esporte, né, dentro dessa jornada. Eu venho do ciclismo e através do triatlo, tá certo? Eu me tornei mentor de corredores, mentor de maratonistas que começam do zero. Então, no começo eu corria por causa do triatlon e a corrida era parte do processo, mas não era o foco, tá? Então, como que tudo isso funcionou, na verdade? O triatlon, para quem não conhece, a gente nada, a gente pedala e a gente corre, né? Dentro desse processo a corrida, ela é o último esporte. Então, é o esporte que você chega nela já meio que esgotado. Então, eu treinava forte, eu competia, eu tentava o tempo todo assim meio que superar meus limites. Mas eu nem imaginava, na verdade, que anos depois né, de tudo isso, de viver aí com a questão do triatlo, a corrida, na verdade, ela ia ser a minha principal missão. Né? Porque né, eu imaginava, eu falei, nossa, eu venho da bicicleta, a bicicleta é o esporte que eu mais gosto, é o esporte que eu mais pratico, e eu preciso agora nadar e preciso correr. Então, correr, a gente, né, pelo menos na infância, a gente brincou de pega-pega, esconde-esconde, tá em casa. Vou ter que nadar um pouquinho, vou ter que me virar na água, mas nem imaginava que a corrida se transformaria, né, em tudo isso que a corrida tem transformado a minha vida. Depois que eu passou um tempo, eu comecei a trabalhar, né, com algumas assessorias. Né, juntamente com o triatlon na minha vida, eu comecei a trabalhar com umas assessorias esportivas, assessoria esportiva mesmo, essas assessorias tradicionais, né? Eu aplicava método pronto, planilha genérica, né? Era um modelo meio que a gente costuma falar do copia e cola, aquela coisa igual para todo mundo.
E e muita gente acaba não seguindo, porque não é uma coisa específica, não é uma coisa direcionada, né? Eu comecei a ver e comecei a entender, principalmente porque nas assessorias existem muitos corredores, né? Muitos corredores que a corrida devia ser algo um pouco mais humano, uma coisa mais humanizada, mais estratégico, principalmente no caso que algumas pessoas me procuravam por causa do triatlon, uma coisa mais personalizada, porque vai chegar uma hora que você não tem mais energia, né? E o problema é que nesses esportes você tá sozinho, né? E aí eu falava assim, meu, parecia meio que impossível, mas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, ficava falando assim, meu, será que realmente tem como fazer isso de algo diferente? Realmente eu consigo entregar e fazer com que a corrida transforme mais pessoas, não só através do triatlon que eu já gostava, mas será que eu consigo tudo que o esporte, o triatlo, o esporte de endurance me ensinou, tudo que o ciclismo me ensinou, será que eu consigo fazer essa transferência para a corrida e impactar mais pessoas? E aí um dia, né? Chegou em mim uma pessoa lesionada, que ela estava impedida, tá certo, de correr e me pediu ajuda. Pediu ajuda e só falou assim, ó, Rafa, eu só preciso voltar a correr. Ela só queria voltar a correr, né? E o que aconteceu na verdade, né, resumidamente nessa história, é que foi muito além de só ela voltar a correr. Ela não só voltou a correr, mas ela também se tornou uma maratonista, né? Uma pessoa que ela teria que fazer uma cirurgia de quadril, e a gente conseguiu reabilitar ela, fazer todo o trabalho, né, com ela e uma pessoa, sim, normal, uma pessoa comum, e virou referência, né? Ela superou a dor, ela treinou certo, ela evoluiu, ela, né, fez tudo com a devida segurança e terminou aí, cruzou a linha de chegada dos 42, teve essa consistência, né? E ali eu me entendi. Eu entendi que eu conseguiria sim transformar história de pessoas comuns, né? E fazer com isso com mais pessoas. Então, dali surgiu um método, porque eu segui um script e desse script eu comecei a aplicar em outras pessoas, não só que gostariam de terminar uma prova, mas que começariam a transformar a vida delas através da corrida, né? E não é somente, que nem eu falei, o esporte pelo esporte. Nasci ali junto com essa experiência, uma missão, né? Que é ajudar pessoas normais com rotina apertada, porque a maioria das pessoas não tinha tempo para treinar, né? A realizar o sonho de correr uma maratona, mesmo nunca ter corrido na vida, tá certo? E hoje, né, como vocês viram a história aí, eu já ajudei dezenas de pessoas e isso para mim é o mais importante, fazer com que essas pessoas sejam também inspirações para outras pessoas, né? Vendo aí tanto o Carlos, o Alexandre, a Ju, até mesmo o meu pai aí, né, ter tido essa transformação na vida delas, não só, né, ter terminado a maratona, mas ter vivido todo o processo, toda a jornada, foi muito bacana. E aí, né, depois dessa introdução, a gente realmente chega na nossa masterclass do Zero à Maratona e fazer esse convite para você que quer iniciar, que quer começar. Eu vou te passar aqui agora o passo a passo com clareza, segurança e sem precisar aí de virar atleta ou simplesmente ser atleta para realizar tudo isso, né? Foi a partir dessa experiência que eu acabei de contar para vocês que tudo mudou para mim e eu percebi aí que muita gente elas não conseguem chegar, na verdade, na maratona, não é por falta de força, não é por falta de disciplina, por falta de vontade, né? É porque tá, igual eu mostrei para vocês na imagem lá atrás, ela tá, olha só, na verdade, seguindo o caminho errado,
né? Eu consegui constatar que as pessoas elas vão pelo caminho que elas acreditam ser o melhor para elas e nem sempre esse é o melhor caminho, tá certo? Então, o que que acontece nesses erros que a gente já vai começar passando para vocês assim? As pessoas seguem o mesmo padrão, tá? O padrão ele se repete. Ela começa cheia de motivação, ela cheia de gás, com muita vontade, mas assim, ó, já de cara ela se frustra porque ela acaba se machucando, ela acaba desistindo no meio do caminho porque achando que ela não é capaz. E é por isso hoje, né, que nessa masterclass que a gente vai falar aí do zero à maratona, eu quero te mostrar assim os 5 principais erros, tá bem? Que impedem pessoas normais, né, talvez, né, não sei se é o seu caso, de correr uma maratona. Então são assim erros pontuais que se você tá com papel e caneta, já anota aí que vai fazer a diferença, tá certo, na sua vida. Se você já, né, por acaso tá cometendo esse erro, você já vai parar e falar: epa, eu acho que isso eu já fiz em algum momento e se eu mudar, provavelmente pode ser a virada da chave. Então, tá aí os 5 erros, tá, mais comuns que impede aí, na verdade, que impede as pessoas, tá, de, né, pessoas comuns que a gente tá falando aqui, né, normais, de realizar aí o feito de terminar uma maratona, tá bem? A gente vai passar aí um por um, mas os 5 são esses. O primeiro é o erro, né, de achar que precisa ser atleta para começar a treinar para maratona. O segundo erro é começar a treinar, tá certo? Querendo fazer só longão, tá? Logo de cara, a pessoa já começa só fazendo longão. Terceiro erro, tá? A pessoa acredita que só precisa correr, né? Então, se é para correr, eu quero correr, então eu só preciso correr. E já é o suficiente para se preparar. O quarto erro, usar o que a maioria das pessoas fazem, que é seguir uma planilha genérica. Então, se o meu amigo está fazendo desse jeito e tá dando certo, eu também vou fazer e você acha que vai funcionar para você. E o último, acreditar que somente disciplina e seguir o treino vai dar certo. E aí a gente vai entender aí o que acontece em cada um deles. Então vamos destrinchar aí o primeiro erro, o ser atleta, tá? Você deve estar aí se perguntando, Rafa, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, achar que você precisa ser atleta para começar a treinar para maratona. A gente teve uma live que a gente falou disso, tá? Eu não tenho perfil de corredor, a corrida não é para mim, eu preciso estar condicionado para eu correr uma maratona, eu preciso ter feito não sei quantas provas, não é bem isso, tá? Você não precisa ser atleta, você não precisa ter corrido na vida, você não precisa estar no seu melhor condicionamento para fazer uma maratona. Você precisa realmente de clareza. Quando a gente fala clareza, na verdade, é ter um diagnóstico real do seu ponto de partida, tá? Aonde você se encontra e um plano que respeite o seu momento, tá? Um plano que realmente entenda o que você quer, qual é o seu principal objetivo com aquilo. Então, esse direcionamento que a gente acaba dando, você consegue fazer mesmo se você nunca tivesse corrido e você começa do jeito certo, você começa com segurança, porque a gente acaba fazendo tudo passo a passo, todo o processo de forma didática para que isso aconteça progressivamente, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo erro é começar a treinar quando, né, fazer de logo assim, você chegar e você já começar a fazer, querer fazer a maratona quando você começar a fazer longões. Então, na nossa cabeça, você fala assim, nossa, eu tenho que correr 42, então eu já vou começar treinando por volta de 15, 20 quilômetros que eu já evoluo, tá? E em vez de evoluir, você vai regredir.
Então, você precisa que a gente já pega aí o link do item anterior, você precisa ter uma progressão de carga inteligente. Então, o que que isso significa? Você precisa ter um plano construído por fases, tá? Então, cada fase dentro do macro ciclo, você está trabalhando algo específico. Ah, você está trabalhando numa parte um pouco mais de volume, na outra um pouco mais de intensidade, num você está mesclando, tá? E isso tudo é ajustado, volume e intensidade é ajustado com base na sua rotina e na sua adaptação à sua rotina. A gente costuma falar muito nesse ponto que não é, na verdade, você se adaptar à rotina da corrida. É a corrida que tem que se adaptar à realidade, né? Um exemplo bobo, você, por exemplo, Rafa, eu não consigo fazer mais de 1 hora de treino na semana. Então, por que que eu vou colocar um longão para você no meio da semana se você não tem tempo para isso? Mas eu consigo otimizar o seu treino semanal com treinos mais curtos, tá? Sem você não ter essa adaptação, essa progressão inteligente, volume, intensidade, de acordo com a sua rotina, de acordo com a adaptação necessária, a chance sua de se lesionar e se frustrar logo de cara é muito maior do que você imagina. Então, você começar com longão não é o caminho, você achar que fazer os treinos maiores é o que vai te fazer correr uma maratona, não é isso. Tá? É todo o processo, todo o meso, todo o macro, toda a estrutura de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia, é que vai fazer a diferença e que vai fazer realmente, né? Não é a quantidade, é a qualidade dos seus treinos, tá bom? O terceiro é acreditar que só correr já é o suficiente. Né? A gente coloca aqui, ó, só correr. Se eu quero correr, então é só correr, né? Para eu preparar para a maratona. E na verdade, a maratona ela exige muito mais do que a corrida. Para você evoluir, para você aguentar os treinos, né, com segurança, você precisa incluir estímulo de força, você precisa incluir estímulos de mobilidade, você precisa ter recuperação no momento certo da sua rotina, né? Você precisa fazer o trabalho, né, também que a gente vai falar aí, um trabalho mental, tá? Isso vai te dar mais rendimento e menos dor de cabeça em relação às lesões. Se você tem uma lesão logo no início, a chance de você desistir daquilo vai ser rápido, a chance de você não querer continuar é maior, a chance de você não chegar no seu objetivo no tempo proposto é maior. Então a gente precisa fazer trabalhos paralelos, que a gente chama isso de treinos complementares. A corrida pela corrida, que é isso, só correr, são os treinos específicos. Só que a gente precisa dos treinos complementares. A corrida, o correr só por correr, é 20%. Os outros 80%, que é dividido em mais 4 áreas, né, que a gente inclui aí a alimentação, a gente inclui a parte de mentalidade, exercícios complementares, tudo isso faz parte do 100%. Então você concorda que a gente está fazendo ali 1/5 do processo, então não é só a corrida, tá bom? O quarto aí é a planilha genérica. Então, né, pegar a planilha do amigo, pegar a planilha da internet, fazer Ctrl C, Ctrl V, né? Muitas pessoas falam assim: baixei uma planilha aqui de 12 semanas, vai servir para eu correr depois, né? Se 12 semanas, se a gente pegar 12 semanas, a gente está falando de 3 meses. Se eu vou ter 1 ano, eu repito ela 4 vezes, deu os 12 meses, eu estou pronto para a corrida. E não é bem assim, tá? Então você precisa de um plano feito para sua realidade, que a gente falou, um plano que leva em conta a sua rotina, o seu condicionamento, os seus objetivos, todo o processo de evolução semanal. Sem isso, você até pode, né, chegar na maratona, mas muitas vezes você vai treinar muito desnecessário e na hora do vamos ver não vai conseguir entregar aquilo tudo que você treinou e você não vai sair do lugar. Você vai inclusive chegar, né, muitas vezes na hora da prova ali com overtraining. Então você fez, só correu, seguiu o que a planilha genérica te falava para fazer, por quê? Porque não é para você, né? É algo que foi feito para outras pessoas. E aí o que acontece? Chega na hora que precisa ali
né, ser contemplado, fazer sua prova, né, você chega e não consegue entregar tudo aquilo que você treinou. E por último, achar que é só disciplina, né? Então o treino tá ali, se eu tenho disciplina, eu sigo, eu acabo com tudo e aí eu concluo a prova. Acabei de falar, é um quinto, tá? Só disciplina, só seguir a planilha é um quinto. Então por isso que não adianta planilha genérica, né? Então o que que a gente precisa? A gente precisa manter o foco e não parar. É lógico que a gente precisa manter o foco e não parar. Mais do que disciplina, a gente precisa entender que você precisa de um suporte, você precisa de um acompanhamento. Não é só um acompanhamento da planilha, você precisa de um acompanhamento emocional, você precisa de um suporte mental, você precisa de ter um trabalho muito mais corpo e mente do que só corpo. A mente vai te falar se você vai seguir, se você vai correr, se você vai descansar, se você precisa ou não treinar mais. Agora, se você está fazendo tudo que precisa e isso, né, um plano direcionado, um plano certo, ele contempla todas as pontas, né, todos os é, todos os pontos-chave para que você tenha sucesso, né? A gente consegue terminar e não vai ser só treinar, não vai ser só disciplina. Você começa a trabalhar essa parte mental e superar o cansaço. Se em algum momento durante a prova ou durante o treino você acreditar que aquilo não é mais para você, né? E ter alguém para ajustar todo esse caminho, né? Ter alguém para te lembrar o porquê você está fazendo isso, faz toda a diferença, tá certo? Então, com certeza você já passou por algum desses, né? Você tá vivendo às vezes algum desses, né? Algum desses erros. Eu, no meu caso, eu já vivi, né? Eu já vivi. é, todos eles em algum momento, porque como eu falei para vocês, né? Eu já coloquei o meu corpo à prova de todos eles para poder realmente chegar na metodologia, chegar no método, chegar em todo esse processo, tá? E não é que muitas vezes a pessoa não tem potencial, ela só não tá, igual a gente falou, seguindo o caminho certo. Ela tá aí no caminho errado, tá bem? Então, esse daí é os erros, tá? Se a gente falou dos erros, nada mais justo, deixa eu colocar aqui que saiu, nada mais justo do que a gente falar também, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Que parou aqui. Por que que sumiu a tela? Aí, vamos voltar aqui que sumiu a tela. Nada mais justo do que eu compartilhar com vocês também o mapa do sucesso. Por que o mapa do sucesso? Porque se a gente falou para vocês aqui que os erros eles podem fazer você, né, desistir, você não conseguir concluir a maratona, eu preciso compartilhar com vocês também. Opa, o mapa da evolução, né? É até legal que eu coloquei aqui para vocês o mapa aí da Maratona do Rio, né? Todo cobiçado, olha que legal, tem aí o mapa da Maratona do Rio, né? Vocês podem ver que tem ali a largada, tem a chegada, tem os pontos de hidratação, tem os postos ali, ó, na legenda, os postos de ajuda, o retorno, né? Tudo que vai acontecer tem um mapa. E dentro da corrida, a gente precisa ter um mapa. Anota, hein? Anota que isso daí são dicas de ouro. A gente falou ali dos erros que você deve estar passando. Se você não passou um dia, você vai passar se você não tiver um direcionamento. Agora eu vou te dar para você aí o mapa do sucesso. Então, o que contempla esse mapa? Esse mapa ele é composto de quatro fases.
tá? Imagina se você tivesse um caminho claro, um caminho para você seguir, tá? Passo a passo, é, um caminho que seja realista com as suas individualidades, com as suas necessidades, com a sua rotina, tá? Um caminho inteligente que seja totalmente adaptado para você. Um processo, vamos pensar em um processo que contemplasse cada fase, tudo que precisasse ser feito para que você atingisse essa jornada de forma segura, de forma eficiente, com confiança. Imagina esse mapa aqui, ó, né? Esse mapinha aqui da sua maratona. Vamos colocar que seja aí a maratona do Rio, né? Imagina se você tivesse esse mapa e todo esse mapa tivesse o que você precisa fazer em cada quilômetro, em cada momento de hidratação, o que você vai utilizar, a quantidade de água, a quantidade de gel, né? Tudo, né? Mastigado. E você precisa o quê? Só seguir. Por quê? Porque ele está feito para você. Então, o mapa da evolução nada mais é do que o que a gente criou dentro da metodologia para você sair do zero e chegar numa maratona com segurança, tá? E aí, você tá vendo aí, ó, são essas quatro fases que a gente tem. Uma primeira fase onde a gente tem aí a base e a consistência. O que contempla a base e a consistência? A maioria das pessoas aqui, elas tentam correr demais. Então, nessa fase de início, o que a gente quer, na verdade, é criar rotina, tá? Então, o que que você precisa? Você precisa um plano que comece com um treino simples, tá certo? Um plano que seja, que tenha dentro desses treinos, né, simples, eles sejam leves e encaixado dentro da sua rotina. Um exemplo, igual eu falei, não adianta eu colocar um treino de 1 hora para você no meio da semana se você não tem 1 hora de treino. Não adianta eu colocar o treino para você segunda, quarta e sexta se você só consegue treinar terça, quinta e sábado, né? Então, tô dando um exemplo aí, três aí, ó, por exemplo, 3 vezes por semana, com foco no tempo de corrida, tá certo? Não em velocidade. Nesse primeira fase de base e consistência, a gente dá estímulos, né, de base de força e mobilidade, que são o que a gente falou de treinos complementares, e a gente precisa principalmente ter uma estrutura que te dê consistência antes de performance. Então, não é chegar chegando, né? Igual a maioria das pessoas acha que vai ser o keep showing, o atleta. É você ter a base bem feita. A gente não começa a casa pelo telhado. A gente começa com a base muito forte ali, né? Colocando todos os alicerces para subir as paredes, para depois a gente chegar no telhado. Então, essa fase de base e consistência é te dar o gosto em correr de forma que você tenha toda a estrutura que exige o seu corpo, né? Toda essa estrutura muito bem equilibrada para que você consiga, na hora de ter performance, na hora de ter o choque dos volumes grandes, de intensidades maiores, o teu corpo suportar. Então, é a primeira fase, a fase da base da consistência. Saiu da base consistência, a gente vai para uma segunda fase, que é a consolidação das distâncias. Então, qual que é o principal erro que acontece, né, com as pessoas? É querer ir direto para 42. Ah, eu quero fazer uma maratona. Mas, meu, você nem fez 5, 10, 21, né? Não é, a conta não é essa, tá, pessoal? Já tô falando para vocês, a conta não é essa. É muito legal você nunca ter corrido e começar os 5, sensacional. Pro 5, pro 10, a conta é atingiu a meta, dobra a meta. Não é assim que a gente faz quando a gente tem coisas no nosso dia a dia, do nosso trabalho. O chefe chega pra gente assim no trabalho e fala assim: atingiu a meta, só dobra a meta. Geralmente é assim.
A conta dos 5 para os 10 até pode, dos 10 para os 21 já não é tão bem assim. Dos 5 para os 10 ainda você dá um jeitinho. Dos 10 para os 21, o buraco é mais embaixo. E dos 21 para os 42 nem se fala. A história muda, o jogo é outro. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de um plano com progressão segura, com treinos de ritmo, que a gente fala que é os treinos de tempo runs. Por que treino de ritmo? Porque você precisa entender o ritmo. Você precisa entender o que são zonas de treinamento, que zona que eu preciso e quanto que eu preciso acelerar ou desacelerar, quanto que o meu corpo aguenta de estímulo, até quanto eu consigo correr com uma intensidade alta, né? De acordo com volumes e os seus longões vindo de forma gradual, né? Feedback. Feedback semanal é super importante para a gente poder ajustar os treinos conforme o seu corpo ele responde, né? Então não adianta eu pegar uma planilha de Excel e passar todos os treinos para você e nem saber o que está acontecendo. Eu preciso dar feedback desses treinos para você para entender como você está se saindo, você trazer isso para mim e eu, em contrapartida, também te ajudar o que você precisa fazer para continuar evoluindo, né? E um apoio técnico, tá? Para entender quando eu preciso realmente subir a distância ou manter naquele momento onde está, que é o melhor caminho. Então, tudo isso muito direcionado, já entra aí um trabalho muito técnico-atleta. Não que o outro não tenha, o outro, o técnico tá ali só supervisionando e dando ali os estímulos. Aqui, o coach, o treinador, ele já está ali juntinho com o atleta para fazer com que haja uma consolidação daquilo que foi criado. Tá? Então a gente vai consolidar a distância. E aí a gente vem para a terceira fase. Essa terceira fase, a gente precisa, né, dentro do nosso mapa, intensificar, né, os estímulos e trabalhar com especificidade. O que que acontece nessa terceira fase que as pessoas, né, abstraem? Repetir treino, achar que vai aguentar uma maratona. Então, começa a ter um processo que, em vez da pessoa continuar evoluindo, ela começa a entrar no looping. Imagina assim, a questão de perda de peso, né? Sabe aquele platô que você chega e você fala assim, não consigo mais emagrecer? Na maioria das vezes, não é porque você tá comendo errado, porque você já aprendeu lá na base a comer certo. Você já deu os estímulos da dieta. O que que você precisa agora? Você precisa mudar, intensificar, ser mais específico para que o teu corpo volte a trabalhar, para que a gente quebre a homeostase. A gente costuma falar nessa fase que quanto mais treinado você for, quanto mais treinado você está, mais difícil é de treinar. Mais difícil é a gente diminuir o pace, mais difícil é a gente suportar a fadiga. Por quê? Porque a gente está mais treinado. Então, a gente precisa dar estímulos diferentes para que o teu corpo volte a reagir. E aí a gente entra com sessões de treinos intervalados bem estruturados, treinos específicos voltados para maratona e longões com foco metabólico, não só metabólico, mas mental. A gente entra com simulações de prova, tá? Para entender esses ritmos que a gente criou, a nutrição, a utilização certa de géis de carboidrato, de eletrólitos, de hidratação, em que momento, né? Um acompanhamento para a gente conseguir equilibrar a carga e os momentos de recuperação. Então, tudo isso nessa fase de intensificação e especificidade. E por último, dentro do nosso mapa, a gente tem o que a gente chama de polimento e preparação final. Por quê? Porque se você fez tudo que precisava fazer nessas três fases, agora é o momento da gente fazer essa preparação final geral do que tudo que foi construído. Então, o treino aqui, as pessoas começam a, a esquecer que precisa descansar, né? O teu corpo está tão habituado a treinar, 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 que chega na hora do descanso, ela esquece. E aí ela não quer mais ela não quer mais descansar.
porque ela acredita que se ela descansar ou se ela deixar de treinar, ela vai perder tudo que ela construiu. E pelo contrário, aqui você precisa sim descansar, que é a fase de polimento, porque senão tudo que você construiu você perde. É o inverso do que você pensa. Olha que loucura, né? A gente precisa aqui ter uma redução estratégica do volume, né? Que a gente chama de taper, né? Dentro da periodização, dentro do termo técnico. A gente precisa entrar com treinos de manutenção e não mais treinos onde a gente quer crescer mais o volume, porque aqui já é uma fase já, né, competitiva, a gente já está entrando na fase de competição. A gente vai ter aqui os últimos ajustes em relação à nutrição, descanso ativo ou passivo, ajustes, né, finais, estratégia de prova, tá certo? A parte de mentalidade, esse apoio todo emocional e técnico, né? Para a gente chegar no dia de prova realmente e estar super bem antes da nossa largada. Tá bom? Então, esse é o mapa que foi construído em cima de tudo que eu vivenciei e que eu, né, dei de treinamento, que eu testei em mim, testei em outros atletas, e a gente chegou nessas quatro fases para que você tenha sucesso dentro da sua jornada, dentro de toda essa trajetória para a maratona. Mas, né, como eu prometi para vocês, né? E vocês viram, a gente falou dos erros, a gente falou do mapa, a gente não pode esquecer também da mentalidade, porque aqui é a virada da chave. A partir do momento que você, né, entende o que você está errando, você consegue ter uma estruturação em fases com tudo que precisa para realmente você treinou para aquilo. Com eficiência, de acordo com a sua rotina, com uma estrutura totalmente planejada para você, a gente precisa entender que tem algo que vai muito além do que simplesmente a parte física, que é a parte mental. Aqui na mentalidade do maratonista, o que fica aqui é a gente entender como pensar e agir para não desistir no meio do caminho. Então, o que eu preciso fazer, né? Como eu preciso pensar, como eu preciso agir, né, que é a ação propriamente dita, para que eu consiga aplicar tudo aquilo que eu treinei. E aí vem um outro gatilho aí na sua cabeça. Você já também já pode, né, ter passado por isso. Você já viu aquele professor que ele sabe muito para ele, mas ele não sabe passar? Aqui na mentalidade do maratonista é justamente isso que acontece. Você tem tudo já estudado, tudo treinado, só que você não consegue colocar em prática. É essa a grande diferença dos grandes atletas, né? Aí de novo a fotinha desse grande atleta que é o Kipchoge, que ele fala muito disso. Vai chegar uma hora na maratona que não é mais corpo, é mente, tá? E o que que você vai precisar, né? O que que você realmente vai precisar nesse momento? Você vai precisar, primeira coisa, anota, um ambiente, tá? Você vai precisar de um ambiente que te ajude a manter a constância, mesmo quando os resultados parecerem lentos. Então, o que quer dizer o ambiente? O ambiente é tudo que envolve a corrida sua como o estilo de vida que você adotou. Porque a gente tá cheio aí de modinha hoje, né? A corrida virou modinha. Muitas pessoas querem correr simplesmente para postar uma foto no Instagram. Mas a maratona, ela se torna um estilo de vida e o ambiente ele tem que ser favorável para isso, né? Você não tem que abdicar de tudo, mas vai ter momentos que o seu círculo ali de convívio, as pessoas, elas precisam respeitar que você vai sim ter um momento social, que a gente falou isso também numa live. Vai ser possível um momento social em um determinado momento, mas vai ter um outro momento que você vai precisar de treinar, que você muitas vezes não vai ficar até, como diz, a última
né? Vai ser a última pessoa que vai fechar a festa, né? Mas que você vai precisar muitas vezes sair mais cedo. Para quê? Para que você consiga dormir, descansar para você fazer ao longo do final de semana. E tudo isso ajustado à sua rotina. Então o ambiente ele vai ter que ser favorável para isso. Se você não ter esse ambiente favorável, a sua mentalidade não muda. E a gente tem que ter isso. A gente precisa, para manter essa constância, para realmente ter o resultado que a gente busca, a gente precisa, ter um ambiente que nos proporcione isso, tá certo? Um outro ponto da mentalidade é que você precisa de um treinador, tá? Para você realmente ter, né, a maratona como esse estilo de vida e conseguir, ter sucesso nessa jornada, você precisa ter um mentor, né, um treinador, um coach que te ajude, a reconectar sempre a tudo que você está fazendo com seu propósito na hora que ficar difícil. Porque não vai ser sempre gostoso. Não vai ser todos os dias que você vai acordar disposto para correr. Não vai ser todos os momentos da jornada que você vai ter prazer em fazer aquilo. Mas você precisa ter aquela pessoa que viveu, aquela pessoa que tem a experiência, a expertise, não só na prática, mas que na hora que você relatar, por exemplo, assim o coach, treinador, né, né, você viram aí nos depoimentos, muitos deles se tornam amigos porque a gente vive isso, acaba vivendo esse sonho junto. Meu, eu não tô conseguindo, por exemplo, acordar cedo. O que que eu preciso fazer? Né, eu não tô conseguindo. Aonde está o erro? E aí esse mentor, esse técnico, esse coach, ele vai conseguir te mostrar que pode estar acontecendo, porque ele já passou por isso. Ele já teve um momento na vida dele, dentro do treino para maratona, dentro de uma jornada para maratona, que ele não conseguia acordar cedo para treinar, né? Então isso é muito legal. Então essa transformação mental ela precisa acontecer e ter um treinador vai te ajudar também nisso, tá? Ferramentas mentais como visualização, autorreflexão, reforço positivo e autocontrole. Todas essas quatro pontas, elas em cada fase do processo, elas vão te ajudar a ficar mais forte para a maratona, tá? Visualização, principalmente de treino e de prova, saber o percurso que você vai fazer de cabo a rabo, de trás para frente, visualizando você na chegada, tanto da prova, do treino, vai fazer com que você consiga ter uma mente mais forte para a maratona. A questão da autorreflexão, você começar a olhar para dentro e entender aonde você estava e aonde você está hoje, fazer uma reflexão de tudo que você está conquistando e construindo através dessa jornada com a maratona, tá? Ter o reforço positivo, porque a maioria das pessoas é fácil a gente apontar, né? Viu, né? É até engraçado, a gente começa com os erros para depois mostrar o mapa, mas é tão fácil a gente apontar os erros. Mas é tão difícil alguém vir e te dar um parabéns pelo que você está fazendo, né? Que nem no caso aí do meu pai, chegar num ponto que a pessoa era sedentária e quase morreu aí, né? Na verdade, quase morreu porque eu falo, né? O cigarro acaba matando pessoas, né? E ele acabou se transformando aí através da corrida. Então, ele abandonar o vício para conseguir aí se superar, né? Então, isso é bem legal também de fazer, né? De ver quando você tem alguém que possa te incentivar, né? Então, é outro processo também. E ter o autocontrole. Ter esse autocontrole também é muito importante, porque vai ter momentos que você vai precisar se controlar, se segurar para você conseguir fazer o que precisa ser feito, tá? E, né, a gente não pode deixar de falar também de um sistema de recompensas e celebrações de pequenas vitórias. Cada treino que você terminar, você precisa celebrar isso. Você precisa, sim, ficar feliz com o que você conquistou. Às vezes, não no seu melhor pace, no seu melhor tempo, mas você
Muitas vezes terminou aquela distância, completou aqueles 5K, completou aqueles 10K, muitas vezes sem estar com a mínima vontade. Então, celebre essas pequenas vitórias, tá? E um plano também que inclua, tá certo? Um plano que inclua descanso, tá? Isso é fundamental da parte mental, porque também faz parte do processo de mentalidade de um grande corredor, de um atleta maratonista, da mentalidade do da maratonista, descansar. É muito importante que você descanse, tá certo? Belezinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente está aqui vendo, eu só vou colocar aqui o carregador, um minutinho só, tá? Que acho que o computador aqui deu uma bugadinha. Então, segura a onda aí, 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou ver aqui as perguntas, tá bem? Vou ver aqui o que que o pessoal já colocou aqui de pergunta. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Pessoal, como é que tá aí? Todo mundo firme e forte aí? Tá legal aí para vocês? Deixa eu colocar aqui. Hum. Ah, e as perguntas, perguntas, perguntas. Perguntas, perguntas, pessoal. Tem perguntas? Eu abri aqui, ó. Vamos lá. Boa noite. Sumiu o áudio, sumiu o áudio. Beleza. Então aqui ninguém fez pergunta. Pessoal, ficou claro até aqui? Qualquer coisa coloca aqui no chat que depois eu volto para cá para o final, tá? Então só dei essa pausinha aqui para colocar a bateria, mas vamos voltar aqui já foi. Então a bateria tá tudo certo. Bora compartilhar com vocês aqui, continuar então. Então beleza. Até aqui a gente viu os erros, né? A gente viu os erros, a gente falou aí da questão, né, do mapa, da jornada, e a gente acabou, né, terminando aí a questão da mentalidade. E agora, tá? Agora é uma outra parte. Alguém falou alguma coisa? Não, tá tudo certo, estão me ouvindo, né? Agora a gente vai para uma outra parte, tá? Uma parte agora que eu acho que vai aí também ajudar vocês. Não acho não, né? Tenho certeza que vai ajudar vocês, que é a questão do plano certo. Então, a partir do momento que você já constatou os erros, você já realmente já viu todo o processo ali da jornada, né, do mapa, você já está com a mentalidade, o plano certo é o momento que todo corredor ele necessita para chegar na maratona. Então, o que, que é o plano certo? É você partir aí desses 6 pontos, tá? Primeiro ponto, uma periodização clara, tá? Você precisa ter aí, como você viu, as fases com os objetivos definidos e os ajustes progressivos. Se isso não acontecer, esquece. Então, uma periodização, aqui a gente está falando sim da planilha de treino também, mas de tudo que contemple as fases lá que a gente viu, com os objetivos definidos e os ajustes progressivos em cada uma delas. Depois, a gente precisa os treinos que a gente fala, os treinos essenciais na medida certa. Por que os treinos na medida certa? Porque a gente precisa encaixar cada treino de acordo com a fase em cada momento da sua rotina e da sua jornada até a maratona. Os longões, os intervalados,
os tempo runs, que são os treinos de ritmo, os treinos regenerativos, os rodados, tá? De acordo com o seu nível. Terceiro ponto, tá bem? Uma nutrição que ela seja adaptada, que ela seja testada, tá bem? Não só no dia da prova. Você precisa colocar de forma estratégica como essa nutrição ela vai ser utilizada dentro do treinamento também. Fortalecimento estratégico, quarto pontinho aí. Você tem que ter no mínimo, 2 vezes por semana, você precisa fazer fortalecimento ou que a gente fala, né, treino complementar, focado principalmente no core e em membros inferiores. Precisa. Ah, mas eu já corro. Não, você precisa trabalhar o core e membros inferiores, tá bem? Quinto ponto, preparo mental ativo. O que que quer dizer preparo mental ativo? A gente precisa fazer o quê? Simulações, estratégias, tá bem? Que bloqueiem a questão da ansiedade. A gente precisa fazer visualização de prova, de treino. Então, a gente precisa incrementar dentro também dessa periodização o teu preparo mental para quando chegar na prova você estar já com tudo isso treinado, porque senão vai ser uma caixinha de surpresa, tá? E por último, tá? Colocar aí uma adaptação real, tá certo? À sua rotina, corrida e rotina, tá sempre ou linkar e conciliar esses dois, tá? Um plano que respeite sim seu tempo, seu corpo e sua vida real. Se nada disso tiver, tá? Nada disso tiver, desculpa, a chance de dar errado é muito grande, tá bom? A chance de dar errado é muito grande e aqui a ideia não é simplesmente chegar aqui, que nem eu falei, apontar o dedo e falar, você está fazendo errado. Não, aqui a ideia é mostrar para vocês o que toda essa experiência e todos esses atletas que estão conquistando, que conquistaram com a corrida, eles fizeram para chegar aonde eles chegaram. E tudo isso que eu passei para vocês mostra esse caminho, tá? Então, o que que a gente precisa entender de tudo isso? Que esse é o caminho completo, tá? Então, se a gente fizer uma síntese aqui de tudo que a gente falou dentro dessa aula nossa, é que você deve estar pensando assim, meu. Não faz sentido, coisa demais. Eu entendi o que eu preciso fazer, mas eu não sei o que eu faço em cada fase. E realmente é muita coisa, tá? Não é pouca coisa, é muita coisa. Mas o mapa a gente mostrou, o mapa tá aí, ele tá escrito aí direitinho, tá certo para vocês. Mas através de acompanhar alguns atletas meus nesse processo todo, né, de corredores aí, como vocês viram, pessoas normais, trabalho, filho, rotina, é, de ponta cabeça, falta de tempo, né, tudo isso, tá? E aquela frustração também, aquela insegurança, de medo de errar, eu realmente eu comecei a ver que o caminho, é, saber assim o caminho total, ele não é simplesmente o suficiente, tá? Por quê? Porque na prática, tá? Mesmo você sabendo o caminho, na prática, o que te trava não é só a falta de informação, né? O que mais realmente acontece com as pessoas é a dúvida que às vezes surge no meio da semana, muitas vezes é uma bagunça que aconteceu ali no seu dia, na sua rotina da tua semana, e você não sabe o que você vai fazer, aí você acaba pulando o treino, e aí você acha que tem que começar tudo de novo. Muitas vezes você não teve um direcionamento, e aí você tinha treino intercalado os dias e você treina tudo junto no final de semana. E aí é a grande virada da coisa, tá? Porque de tudo isso que a gente falou, não basta a gente ter o plano certo, não basta a gente ter ali um mapa,
tá? Não basta a gente treinar, fazer tudo isso que eu falei, se a gente não tiver o que realmente vai fazer a diferença, que é o que a maioria dos atletas que vocês viram falar aí, é, ter o acompanhamento de perto, é ter um acompanhamento personalizado. Você não precisa muitas vezes de mais conteúdo, porque a internet está lotado de coisa. Você não precisa de um sistema, você não precisa só de orientação. De estar num grupo, entendeu? Você precisa, muitas vezes, do acompanhamento, tá? Você precisa de algo que vai além do simplesmente treinar. E foi por isso, de tudo isso que eu falei, que eu quis, né, fazer essa masterclass, que eu venho fazendo aí as lives semanais para mostrar que a gente precisa de um acompanhamento diferenciado e eu criei um acompanhamento realmente especial. O mesmo modelo que eu vou apresentar aqui para vocês agora é o que eu fiz com essas pessoas que deram depoimento, pessoas que começaram do zero, pessoas que já treinavam, que tinham pouco tempo e que hoje está terminando aí os 42 numa boa. E eu vou mostrar isso pela primeira vez, tá certo? Para vocês aqui no caso, acho que é a primeira vez aí, e você pode sim ter acesso a essa estrutura, tá? Vou te mostrar aqui, vou compartilhar com você esse esse acompanhamento aí de perto, como funciona, tá? Então, ó, para vocês verem aqui. Uou. Uhum. Parei de compartilhar aqui, vou entrar aqui agora para mostrar para vocês como esse acompanhamento funciona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou, 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 uou. Deixa eu só fechar aqui para poder mostrar para vocês tudo que tem nesse acompanhamento personalizado. E aí vocês vão entender o porquê dá certo, porque os depoimentos foram tão legais. Aham. Uhum. Aí. Uhum. Deixa eu ver se tudo aqui tá fechadinho para mostrar para vocês que eu abri aqui. Uau, 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 uau. Muito bem, aqui foi. Minutinho só. Aqui foi. Uhum. Aqui tá quase. Yep. Aqui. Uaps. Vamos compartilhar com vocês de novo tudo aqui. Uhum. Pessoal, se quiser já ir fazendo perguntas, tal, em tudo disso que a gente já falou, que agora eu vou passar para vocês o todo esse acompanhamento, como funciona esse acompanhamento personalizado de perto para você entender, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, voltando a nossa master, compartilhar tela. Yes. Pouquinho a gente apanha aqui da internet, mas tudo dá certo, porque depois só tem que correr 42, né? Muito bem. Muito bem. Então, ó, é isso, tá, pessoal? Aqui a gente tem esse programa, tá? Esse programa de acompanhamento personalizado que foi criado, tá certo? Que é o nosso aqui Ultra Rap ou Ultrap, o que vocês preferirem falar, tá? O rap é de Rafael Augusto Pereira, tá? Na verdade, são as iniciais do meu nome, mas que essa nomenclatura ela está relacionada ao acompanhamento, né? Está relacionado ao treinamento voltado para o acompanhamento. Então, não é simplesmente uma planilha de treino. Então, o Ultrap ou Ultra Rap nada mais é do que
a gente pegar três pontas do treinamento e transformar a vida de vocês através de um planejamento bem estruturado, de um acompanhamento personalizado e sim, você vai ter aí a performance, o resultado que você tanto busca. E esse programa de acompanhamento, tá? Ele possui quatro pilares, como você pode ver aqui, a gente tem quatro pilares. Vamos começar aí, né, pelo direcionamento, mas os quatro pilares são direcionamento, organização, feedback e ambiente, tá? Então, primeiro, direcionamento. O que a gente tem dentro desse programa aí personalizado de acompanhamento? Direcionamento, a gente tem algumas fases que a gente faz nele para que a gente tenha sucesso dentro de todo esse, dessa jornada. Opa, tem algum microfone aberto aí? É, então a gente tem aí, primeiro, um call de diagnóstico. O que seria esse call de diagnóstico? A gente a gente vai no call de diagnóstico definir aí o programa que a gente vai fazer juntos, tá? Saber onde você se encontra, né, nesse processo da maratona, da jornada aí, né? Se você já corre ou se você está começando, tornar, né, esse programa, esse processo todo dessa jornada o mais individual possível, né? Então, para você, personalizado para você, para deixar ele mais efetivo. Então, a gente tem uma ligação. É uma ligação, não é telefone, não. É igual aqui, ó, que estou dando aula e eu faço isso de forma individualizada com você. Então, isso a gente chama de pré-programa, tá? A partir do que eu fiz aqui o call de diagnóstico, a gente parte para o planejamento individual, onde a partir do momento que eu entendi as suas necessidades, a gente vai, né, fazer uma outra chamada onde eu vou te explicar todo esse programa de forma individualizada, tá? Para você entender o que vai acontecer com você, tá? Dentro dessa parte, tá, de direcionamento, né, desse pilar de que é o direcionamento, a gente tem chamadas de vídeo em grupo, tá? Que a gente sempre faz explicando, né, para as pessoas que estão com o mesmo objetivo, o que vai acontecer, tá? Se você tá nesse grupo que vai fazer, por exemplo, a maratona de Floripa, então a gente faz chamadas em grupo para a gente poder ali fazer tira dúvidas, na verdade, né? Tem pessoas que vão estar fazendo maratona de Floripa, outros vão estar fazendo maratona de Nova York, outros vão estar fazendo do Rio e assim por diante. A gente tem o que a gente chama de dias de implementação, né? Os nossos IDs. Então, que a gente vai ter ali falando sobre organização de treino, sobre o que fazer no pré-prova, o que fazer no dia de prova. A gente tem implementações falando sobre educativos e como realizar, sobre alongamento, liberação. Então, vários IDs. E a gente tem também as escolas, tá? O que seriam as escolas? Por exemplo, né? A gente tem aí escola de comprar tênis. Você deve estar, meu, e aí, que tênis que eu compro? Então a gente tem uma escola, por exemplo, de comprar tênis, o que seria aí qual o tênis ideal. A gente tem a questão, né, de escolas onde a gente mostra a questão de suplementação, o que utilizar, questão de roupa, acessório, dicas, né, das melhores provas para você poder escolher dentro do teu cronograma e do teu, né, programa individual, quais as provas-chave para você chegar no teu objetivo com mais sucesso, tá bom? E depois que a gente fez esse pilar, né, que a gente tem o pilar de direcionamento, a gente tem o pilar de organização. E o que é o pilar de organização? Por exemplo, a gente tem aí a organização da rotina diária. O que seria essa organização da rotina diária? A gente tem aí um planner personalizado para você, né? A gente tem um SNA aí que vai fazer todo o processo de diagnóstico, tudo que precisa ser feito durante o treino, tá? O que realmente você tem que fazer, como que você tem que fazer, tá? A gente tem também a nossa periodização através do Training Peaks,
tá? Para as pessoas que são mais avançadas, para as pessoas que estão começando, que ainda não têm afinidade com a ferramenta, né? Com a tecnologia. Né? A gente tem o treinos, que são pessoas que ainda não fizeram maratona, pessoas que estão começando na corrida. Então, é tudo processo pedagógico, didático, para quê? Para facilitar aí o seu desenvolvimento. Então, tudo isso pensado com o quê? Com carinho para que você não fique perdido e jogado às traças, como a maioria das pessoas se sentem quando faz parte, por exemplo, de uma assessoria e de outros programas de treino, né? Programas de treinos complementares. Olha quanta coisa legal. Ai, deixa eu puxar para cá, quase que foi. Então, olha só. Por exemplo, a gente falou, né, dos treinos complementares, né? Fortalecimento. Eu treino na academia, eu treino em casa, eu preciso de um treino específico de soltura, de alongamento, né? Vídeos. Olha só que legal, vídeo de exercícios, né, que a gente utiliza através do app, né, do aplicativo MFit para você realizar os exercícios não específicos, que não é de corrida, tá? Então, o que que é isso? É treinos que te ajudará a prevenir lesão, aumentar a performance. Pode ser feito em casa ou na academia, de acordo com o que você tem disponibilidade. E você tem esse acesso do MFit para você, só precisa fazer seu cadastro, você vai ter acesso aí aos exercícios e aí você escolhe se você vai fazer em casa ou na academia e os treinos vão estar prontinho lá para você. Você não precisa ir lá, por exemplo, na academia e fazer, por exemplo, um programa lá. Vou dar um exemplo de hipertrofia para marombeiro, né? Então, naquela mentalidade sua, a gente já quebra aqui de que, eu vou fazer musculação, vou ficar pesado. Não, a gente passa treinos específicos complementares para você que quer correr, tá? E também, dentro desse, né, desse nosso pilar aqui, organização, a gente tem uma planilha de resultados, onde a gente mede a sua evolução, tá? A gente te mostra como você vai fazer, e a gente tem o que a gente chama de debriefing de treinos, onde a gente vai aí passar aí destrinchar, né, na verdade, o treino desde o início ao fim de cada treino aí específico das suas, né, rotinas aí diárias, tá bom? Que a gente tem, né, no pilar feedback, que eu acho que assim, se não mais um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas feedback do treino, né? Contato WhatsApp semanal meu, você comigo, não é com outra pessoa, é comigo. Então você vai ter o meu WhatsApp para ter aí o feedback semanal, plantão de dúvidas que acontecem frequentemente. Briefing de prova, então a gente tem 3 briefing durante todo o programa. A gente tem 3 briefing de prova de 1 hora com Zoom, e aí a gente também faz esse debriefing, que é o pós-prova, não só é, a gente vai destrinchar a prova como um todo, não só o pré, como também o pós-prova, tá certo? E aí, aqui, né, falando mais específico aí, é o análise pós-prova, que são 3 vezes ao ano. A gente vai ter esse encontro aí via Zoom, né? A prova específica aí, que a gente fala que é a prova Master, só prova alvo, a gente vai falar dela também. E a gente tem aí esse debriefing a cada 3 meses aí de pós-prova, tá bom? E por último, o ambiente. Lembra que a gente falou aí que o ambiente é muito importante para você ter sucesso? Por quê? Rafa, eu não sou, né, da onde você mora, né? O meu pai, por exemplo, meu pai não mora aqui. Eu tenho atletas que moram aqui, tenho atletas fora do país e atletas em outros estados, cidades. Então, para que isso facilite, a gente tem encontros aqui em Campinas, para quem é de Campinas, mas também, se você quer vir aqui também treinar com a gente, a gente vai estar sempre fazendo esses convites, né, no nosso grupo, né, no nosso grupo aqui de WhatsApp, tá certo? Para que você tenha aí os seus estímulos diários, ele é aberto, tá? A gente coloca ali bastante informação. A gente tem o Telegram, tá? Telegram aqui como uma melhor opção para a gente poder ter todo o conteúdo e não ter que ficar, às vezes, perdendo, porque o WhatsApp, às vezes, a gente perde ali, se perde na comunicação. E os camps de treinamento, tá? Os camps de treinamento. O que que seria os camps de treinamento? É onde a gente vai estar ali passando.
dicas e você tendo ali o ao vivo, o que eu preciso fazer em relação à corrida, o como executar os educativos, as questões do pré-corrida, né, o pré-races, e a gente tem aqui as imersões. Tá? Tantas as imersões que a gente tem, a gente tem as imersões que acontecem ao vivo, né, ali num ambiente, num local específico, e também as gravadas e as online. Então a gente tem todos isso dentro dos nossos camps de treinamento. Então olha só, olha esse programa de acompanhamento, olha quanta coisa, direcionamento. Vou abrir aqui para você ver, olha isso. Não cabe na tela. Vou abrir, ó, pá. Olha quanta coisa, e a gente acha que é só o treino de corrida, né? A gente acha que é só a planilha de corrida. Então, se a gente pegar tudo que esse programa tem, a gente vai ficar rodando a tela aqui e o negócio não acaba mais. Olha que loucura. Então, dentro desses 4 pilares, olha que incrível. Vocês já viram, por acaso, um programa que contemple né, tanto acompanhamento e tanto direcionamento assim como esse que a gente criou? E por que isso? Porque dá certo. É assim que funciona e é assim que dá certo, né? Bem, mas você deve estar aí, né, já com a pulga atrás da orelha, né? Deve estar pensando aí, né, Rafa? Vai, sem enrolação, me fala logo, né? Quanto que custa isso? Como que funciona? Como que eu faço para participar, tá? E é aquilo, né? Como eu falei que eu ia ser direto, tá aqui, ó, pilares. Deixa eu fechar aqui, ambiente. Tá aqui. Quanto vai custar, né? Quanto custa todo esse acompanhamento, né? Todo esse programa que realmente é um programa de acompanhamento, tá? Você tem que fazer uma aplicação. Não é simplesmente chegar e virar e falar assim, eu vou fazer parte, eu quero fazer parte. Não, a gente faz a aplicação para quê? Porque através da aplicação a gente seleciona realmente se faz sentido. Né? A gente chegou num ponto que a gente escolhe as pessoas para fazer parte, porque a gente quer realmente ajudar essas pessoas a se transformarem através da corrida, não é simplesmente correr por correr. E essa aplicação, ela tem um custo de R$ 500. Então você vai se aplicar, a gente vai, né, fazer ali toda ali a questão de um direcionamento, a gente vai fazer um call com você e aí sim a gente vai colocar você para dentro do programa. O programa em si, ele custa esse valor, tá? É um programa que dura 12 meses, tá certo? Então, a aplicação de 500, que seria praticamente o mês todo de trabalho de montagem, mais 11 de 546, ou se você, né, quiser, no caso, à vista, 4.999, né, 997 mais aplicação, que é um valor de desconto para quem pagar à vista, tá? Então a aplicação ela acontece tanto para quem vai dividir quanto para quem vai pagar à vista, tá certo? E aí é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Toda essa jornada nossa e todo o que eu, né, construí junto com os atletas, junto com as pessoas hoje que fazem parte, né, do meu programa, do Ultra Rap, e que, graças a Deus, tem dado muito certo, tem transformado vidas e faz, né, a diferença aí, como vocês viram nos depoimentos. Opa, era aí que aqui agora eu ia continuar compartilhar com vocês e parou de compartilhar. Então, pessoal, para a gente fechar tudo isso de hoje, algumas pessoas ainda ficaram. Se tiver dúvidas, podem perguntar, mas você tem agora, né, a decisão é toda sua, né? A decisão do que fazer é sua para você realmente
realizar isso na sua vida, fazer com que a corrida faça parte dessa sua trajetória, faça parte da sua vida e que você consiga é, realizar, se sentir realizado aí realmente. É, eu vou colocar aqui o final da nossa apresentação, tá? Você tem três, no caso, três condutas para a gente fechar. As condutas são essas aqui. Uhum. Compartilhando. Uhum. A partir de agora, você pode. Voltamos compartilhando. E você pode simplesmente pegar tudo isso que eu falei hoje para você, fazer nada, né? Ou seja, guardar, foi legal, a aula foi bacana, o Rafa ensinou, né? Ali mostrou os erros, mostrou ali todo o mapa, né? O mapa da evolução, falou ali o que a gente precisa trabalhar, né? Em relação à mentalidade, mostrou o plano, né? Mostrou todo esse acompanhamento maravilhoso. Você pode pegar isso e querer fazer sozinho, ou simplesmente você pode dar, né? Esse voto para você de confiança e mostrar que você é capaz e que você não vai desistir e fazer a aplicação aí no Ultra Rap, né? No nosso Ultra App de performance, tá bem? Então, desde já eu queria agradecer aí né, a sua estada com a gente aqui durante toda a live. Foi muito legal ter vocês aí com a gente e espero que tenha ajudado de alguma forma e com certeza, quem sabe aí num futuro próximo a gente estar trabalhando juntos. Então, assim, não perde essa oportunidade, porque isso daqui, essa aula aqui, ela vai ficar um tempinho aí dentro que vocês vão receber aí na página, mas que assim que a gente bater os inscritos aí, a gente tem 10 simplesmente 10 vagas, a gente não vai abrir essa oportunidade, provavelmente num próximo ano ou numa outra oportunidade, tá? Para quem ficou, eu falei que teria um presente, né? Teria o presente no final. O presente é que é o seguinte: as pessoas que se inscreverem, que fizerem parte disso, eu, Rafa, darei, né, de presente a minha companhia, fazendo lado a lado a sua prova de corrida aí, a sua maratona aqui no Brasil. Então, se a gente traçar todo esse processo, né, toda essa jornada, todo esse mapa junto, esse programa, a gente chegar aí com o final, que é o programa, uma corrida, uma maratona aqui no Brasil, eu estou dando aí de presente a minha presença com você, né, para correr lado a lado essa maratona. E eu acho que é isso que mostra o envolvimento desse acompanhamento, né, de todo esse programa. Então, se é para acompanhar, a gente vai acompanhar de perto e a gente vai conquistar isso juntos. Então, a sua primeira maratona eu vou fazer do seu lado. Então, para pessoas que fecharem aí, né, esse programa com a gente, eu vou estar correndo lado a lado essa maratona. Só não pode ser assim, né? Não é para todo mundo, é para a primeira pessoa. Então, a primeira pessoa que entrar dentro do nosso programa, a gente vai correr. Porque já pensou, né? A gente tem 10 vagas, 10 pessoas querem fazer a maratona do Rio e eu vou correr lado a lado com as 10, vai ser difícil, porque cada um tem um ritmo, né? Então não dá para eu ficar indo e voltando, porque senão eu vou ter feito aí 420 quilômetros, certo? Então a gente vai estar aí dando isso de presente para essa primeira pessoa. E lógico, né? Todo mundo que faz parte do programa, todo mundo que entra dentro, né, do processo, a gente tem toda a estrutura de prova, a gente tem provas que a gente participa, a gente tem, né, os kits, igual vocês viram aí a camiseta, né? Então a gente tem kits semestrais aí do programa, onde você recebe camiseta de treino, recebe é, viseira, boné, caramanhola, suplementação. Então tem bastante coisa legal no programa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá?
que você tenha feito sentido para você, como fez para as pessoas que vocês viram aí durante a nossa masterclass, né, os depoimentos delas, e que você comece essa jornada o mais breve possível, não prorrogue mais isso, porque a gente tem aí esse acompanhamento de perto e pode fazer sim a diferença na sua vida, tá certo? Beleza? É isso. Ficou aqui o Genilski no final. Vamos ver aqui se tem aí ó, alguma alguma pergunta. Ah, inclusive para aplicação, tá? Já tá aqui no chat, tá? Para você fazer a aplicação, é só clicar no link, tá certo? Para fazer essa aplicação. Então, se tiver dúvida também, pode me acionar, né? Vocês têm meu contato, vocês podem me acionar também no Instagram, inbox, que a gente tá aqui para isso, tá aqui para ajudar. Então, fiquem com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado aí pela companhia, pela presença e nos vemos aí do outro lado correndo juntos. Até mais. Tchau, tchau.